e abordar desse assunto tão importante, a Igreja de Cristo Jesus, a Igreja de Deus, que seu Filho unigênito resgatou com seu próprio sangue. Então, fico feliz que vocês estão estudando esse livro de minha autoria. Eu sempre falo que eu espero que esse livro viva mais tempo do que seu autor. E entre os batistas brasileiros afiliados à Convenção Batista Brasileira, esse é o primeiro texto eclesiológico escrito por um pastor batista brasileiro, ainda que fosse gringo, ao longo de, acho que, desde 1997. Então, talvez, antes, eu vou começar a abordar esse assunto, uma vez que vocês chegaram ao capítulo 11, e capítulo 11 é bem interessante, pois quando eu escrevi com o intuito de tudo fica se convergindo nesse capítulo, ou seja, compilando muita coisa que o leitor aprendeu, foi exposto nos 10 capítulos antes desse capítulo ali. Então, sempre é de bom proveito, sempre é apropriado começar com a leitura bíblica. E esta vez eu vou usar apenas esses versículos de prova, esses versículos que se encontram na primeira página do 11º capítulo. Então, as palavras do Senhor ao seu povo por meio de Ezequias: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei e agiram segundo os meus decretos e obedeceram fielmente às minhas leis. E, sem dúvida, nosso Senhor Jesus, ele estava se referindo, embora fosse de um modo indireto, a esse trecho bíblico, quando ele falou ao Nicodemos: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, hoje nós vamos contemplar como a experiência do novo nascimento deve impactar as nossas respectivas igrejas, nossa visão com respeito à igreja visível de Cristo. Nós conhecemos a igreja visível de Cristo como a igreja local, aquela membresia na qual muitos de vocês, como pastores, estão conduzindo, mas, no mesmo tempo, fazendo parte. Então, eu acho que seria interessante fazer o seguinte: eu faço isso quando eu estou liderando uma conferência. Vamos conhecer algumas definições da igreja visível, conforme seus moldes neotestamentários. Então, essas definições são definições resumidas em confissões de fé. Então, eu acho que isso vai nos ajudar, pois nós vamos ver uma série de compartilhamento de perspectivas, muito mais semelhanças do que diferenças, não importa de qual tradição. Claro, eu faço parte da tradição batista, então nós vamos ler mais definições de confissões de fé batistas, porém, eu botei no meio desta ali
uma prova, uma mostra assembleana. Então, vamos lá e vamos conhecer. Eu vou compartilhar a minha tela agora. Vocês estão vendo agora? Se sim, vamos começar com essa definição. Vocês podem ver a data do século XVII. Alguém pode ler essa primeira definição que foi contida nesse manual de igreja? E tudo indica para mim foi o primeiro manual de igreja local escrito na história batista. Alguém pode começar com uma igreja de Cristo, por gentileza? Lendo. Uma igreja de Cristo, de acordo com a instituição do Evangelho, é uma congregação de cristãos piedosos que, sendo batizados sob profissão de fé, como uma assembleia estabelecida, fazem-no de mútuo acordo e consentimento, entregam-se ao Senhor e uns aos outros conforme a vontade de Deus e se reúnem regularmente em um lugar para o serviço público e a adoração a Deus, entre os quais a palavra de Deus e os sacramentos são devidamente administrados de acordo com a instituição de Cristo. Então, vocês podem ver duas vezes uma frase bem parecida. A instituição do Evangelho, a instituição de Cristo. O que isso está se referindo? De forma simples, está se referindo a esse livro aqui, todo o conselho de Deus. Então, basicamente essa é a ideia. Então, vamos nos conter, por enquanto, no século XVII. E veja comigo esta próxima ali. Esse é do Credo Ortodoxo, dos Batistas Gerais, situados na cidade de Londres. Então, século XVII, mais uma vez. Batistas Gerais, o que significa isso? Eles tinham mais perspectivas arminianas com respeito à expiação de Cristo. Então, outra pessoa pode ler para mim, por gentileza, esta definição, começando a partir da palavra cremos. Cremos que a Igreja visível de Cristo na Terra é composta de várias congregações distintas que compõem a Igreja Católica Una, ou corpo místico de Cristo. E as marcas pelas quais ela é conhecida como a verdadeira esposa de Cristo são estas: a palavra de Deus é pregada fielmente, os sacramentos são administrados conforme a instituição de Cristo e a prática primitiva, e sua disciplina e seu governo são devidamente executados pelos ministros ou pastores que Deus nomeia e os membros elegem. Esta é uma verdadeira igreja constituída, à qual todos que buscam a vida eterna devem alegremente se unir. Eu amo muito essa descrição da igreja local. Então, por quê? Você pode ver que a igreja visível de Cristo é composta de várias igrejas locais que compõem a igreja católica. Vocês podem ver esses sinais de uma igreja verdadeira que vocês já estudaram nos capítulos anteriores. A palavra de Deus está pregada fielmente. Como nós sabemos que a palavra de Deus está sendo pregada fielmente? A pregação, as explicações, os conselhos vão se centralizar no Cristo crucificado e ressurreto. Jesus não vai estar na periferia da pregação dos conselhos. Os sacramentos, ou seja, as duas ordenanças, são ministradas conforme as Escrituras, a instituição de Cristo, nova aliança, novo pacto, novo jogo, e a prática primitiva, o que nós podemos observar de forma nítida nas Escrituras. Essa é a ideia. E a disciplina e o governo da igreja.
Então, vocês podem ver ali esses sinais ali. É bem interessante. A última frase é interessante também, pois essa última frase, se eu lembro corretamente, é quase um caso de plágio, vindo da confissão belga do século XVI. Uma confissão de fé muito interessante. Não, vamos continuar aqui. E vamos pular para o século, agora, se eu lembro corretamente, o século XX. E esse tem muito a ver com o contexto de alguns de vocês. Essa é a declaração doutrinária ou declaração de fé dos batistas afiliados à Convenção Batista Brasileira. Então, eu peço que o pastor Roboval não pode ler, por gentileza. A igreja é uma... Opa, acho que nós temos problema com o seu microfone ali. Opa, agora deu certo, né? Sim. Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas, com finalidade de prestarem culto a Deus, observarem as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia para a edificação mútua e para a propagação do Evangelho. As igrejas neotestamentárias são autônomas, têm governo democrático, praticam a disciplina e se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pela palavra de Deus. Sob a orientação do Espírito Santo, há nas igrejas, segundo as Escrituras, duas espécies de oficiais, pastores e diáconos. As igrejas devem relacionar-se com as demais igrejas da mesma fé e ordem e cooperar voluntariamente nas atividades do reino de Deus. Ótimo. Então, você pode ver uma definição um pouco mais robusta. Talvez nem todos aqui concordam com cada pormenor, mas eu acho que nós podemos perceber mais semelhanças do que diferenças. E eu gosto muito dessa primeira frase ali. A igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas que experimentaram o novo nascimento. E então, foram batizadas após a sua profissão de fé. Então, quando nós pensamos sobre o ideal da membresia regenerada, meus irmãos, não pode ser mais claro do que isso, essa expressão ali. Eu sempre falo que a ideia de autonomia é uma configuração social, não necessariamente uma coisa que nós vemos nas escrituras. Nós podemos ver as implicações de autonomia, mas talvez seja melhor a visão congregacional de governo. Governo democrático não significa que é democracia pura, mas tem alguns de processos democráticos para que os membros tenham uma voz ativa ali. Então, esse é e agora vamos pular para essa definição que eu contida no Manual da Igreja, ou a Declaração de Fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, aqui não é uma definição totalmente completa, mas eu peguei partes que está descrevendo a igreja. Então, eu leio. Além de Assembleia Universal dos Crentes de Jesus, ou seja, a Igreja Católica, o vocabulário igreja refere-se a um grupo de crentes em cada localidade geográfica. A igreja envolve um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que foi manifesto em sua plenitude aos santos da Nova Aliança. A igreja é um grupo de pessoas chamados por Cristo para fora do mundo eclesia,
a fim de pertencer a Jesus, ter comunhão com e fazer parte da família espiritual de Deus. A conversão da pessoa leva à comunhão como um grupo de crentes de Jesus. E, finalmente, tanto o batismo em águas como a ceia do Senhor foram instituídos por Jesus para que fossem observados pela igreja. E ali seria a igreja local. Então, mais uma vez, nós podemos ver convicções. Claro, nós sabemos que o movimento assembleano saiu do movimento batista. Então, nós vamos ver mais semelhanças do que diferenças com respeito à igreja local, com respeito às ordenanças e à importância de crentes professos que têm uma profissão de fé plausível fazendo parte da igreja. E agora, vamos combinar essa dinâmica de comparação por ler a minha definição. A minha definição, eu acho que nós podemos ter uma comprovação bíblica para essas frases aqui. Quem vai ser digno de ler a minha definição? Contida no meu livro A Igreja Regenerada. Alguém? Eu leio. A igreja é um ajuntamento de discípulos de Cristo que representa o reino de Deus na terra e cumpre ordens de seu Senhor à luz das Escrituras. Ao entrarem e perseverarem na nova aliança pela graça divina, esses discípulos desfrutam do Evangelho e obedecem a ele, por meio de seu compromisso mútuo e do Espírito Santo que os regenerou. Tudo isso acontece para a edificação desta igreja e de outras igrejas, o cumprimento de sua missão, o benefício de todos e para a glória de seu Deus, que a redimiu. Então, alguém tem uma dúvida sobre essa frase, essas frases ali? Cada frase foi expressada de forma intencional ali. Bom, eu achei como no próprio livro vai falando depois, bem completa, né? Ela fala da questão dos discípulos de Cristo, do reino de Deus, das ordenanças, da Escritura. Ele vai falando, aborda bastante, bem completo. Eu gostei bastante também. A ideia de entrar no novo pacto e perseverar no novo pacto. Isso. Acho muito importante essa parte. Sim, a ideia de pacto está quase em desuso em muitas igrejas hoje em dia. Ou o seu uso é defamado. Acho que nós temos que recuperar esse discurso ali. Verdade, pastor. Eu também olho por essa perspectiva de que as Sagradas Escrituras, elas contêm a verdade, só que a gente percebe que por muitos tempos já vem acontecendo a ocultação desta verdade em trabalhar mais para uma realidade materialista, pessoal, do que propriamente contida no âmbito espiritual para a direção dos novos convertidos. Sim, obrigado, meu irmão. As finalidades desse, podemos dizer, iniciativa divina na Terra estão resumidos, podemos dizer, os benefícios estão resumidos no final, a última frase. Tudo isso acontece para a edificação daquela igreja, aquela igreja que está sendo definida, e de outras igrejas. Ou seja, à medida que minha igreja está se assimilando a esse ideal, isso vai beneficiar não apenas minha igreja, mas os desdobramentos vão ser sentidos em outras igrejas. O cumprimento da missão da igreja, o benefício de todos. Então, está falando sobre a igreja, os crentes
as famílias dos crentes, dos membros da igreja, e até tem algum de impacto na sociedade. E para a glória de Deus que redimiu a igreja local. Muito bem. Então, essa é a definição. Então, deixe-me fazer essa pergunta contida no final desse capítulo. Em uma escala de 1 a 5, dê a sua própria nota a propriedade dessa definição se comparada ao padrão neotestamentário. Então, vocês acham que eu estou acertando uma definição em resumo da igreja em seus moldes neotestamentários? De 0 a 5. Sim, pastor, eu acredito que é exatamente isso, né? O grande desafio é a prática disso. Sim. Muitas das vezes, o que percebemos é que nós não temos uma eclesiologia definida, não temos um pacto, não temos ou não conhecemos a nossa própria declaração de fé. Então, tem muitas igrejas que não conhecem a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira e, consequentemente, não conhecem as demais. Então, muita gente, posso falar isso, pelo menos diante da minha realidade aqui, que pelo menos nas igrejas que já passei, ninguém nunca falou sobre declaração de fé. Eu acho que é algo que a gente precisa de fato resgatar, Recuperar. ok? Sim. E, então, é interessante o que o irmão falou. É difícil, é um desafio em colocar isso na prática. Né? Então, se nós sabemos a teoria, a prática vai ser totalmente distorcida. Então, por isso nós temos que estabelecer uma alicerce de alicerce bíblico sobre esses fatos para que nós possamos aplicar de forma apropriada. E vocês podem perceber a partir do capítulo 14 desse livro, eu começo a entrar na prática com respeito de o que eu chamo de elementos bíblicos e elementos de prudência cristã. Quanto mais os pastores da igreja estão compreendendo biblicamente esses elementos e aplicando esses elementos para as suas respectivas igrejas, mais a sua própria igreja vai ser saudável, vai ser mais fiel a Deus e vai ser mais útil em cumprir missões, podemos dizer. Então, esses elementos são importantíssimos, pois esses elementos vão também manter esse ideal da membresia regenerada. Qual é a membresia regenerada? Muito fácil de definir. A igreja deve ser composta, tanto quanto possível, de pessoas que estão evidenciando que Jesus mudou meu viver. Profissão de fé plausível, modo de vida alinhado a esta profissão de fé. Bem, inclusive, eu acho que isso está nos levando para a próxima etapa de nossa reflexão hoje. Reflexão que tem tudo a ver com o capítulo 11. Mas antes de ir para essa próxima etapa, alguém queria dar uma opinião, fazer uma pergunta, ter uma dúvida? Pastor, é muito pertinente a colocação quando o Amado faz a respeito da eclesiologia local da igreja, porque muitas vezes, e como bons batistas que somos, e bereanos que aprendemos a ser, a ortodoxia ela é uma verdade dentro do nosso contexto, porém a ortopraxia ela fica além.
Por quê? Porque nem sempre a igreja toda absorve a ideia de que ambas têm que trabalhar em conjunto. Não adianta nós termos um bom princípio, temos aí regras de fé e prática como bons batistas, se no exercício do dia a dia nós não a colocarmos em prática. Isso dificulta a visão do mundo em relação àqueles que disseram que nasceram de novo para uma nova perspectiva em Cristo. Então, eu vejo que isso é um fundamento que a igreja não pode abandonar, que a igreja tem que bater nessa tecla, invariavelmente, todo o tempo, para que isso seja vivido de uma forma plena e prática. Muito bom. Eu concordo contigo. O que nós praticamos, na verdade, é o que nós queremos. E, se não, se nossas convicções com respeito à igreja não chegaram à prática, o que nós vamos ser? Na prática, nós vamos ser luteranos. Nós vamos ter uma igreja dentro da igreja. E esse não vai preservar esse ideal da membresia regenerada. Okay? Outra questão? Eu gostaria de me aplicar aqui nessa passagem, quando se refere ao compromisso mútuo. Outro ponto também que parece nos estar enfraquecido no seio das nossas igrejas, né? Nós cremos em um só Salvador e nós afirmamos um só batismo, um só Senhor, mas essa mutualidade, aliás, esse compromisso mútuo, parece que fica só, ou então no inconsciente, ou no desconhecimento. Mas eu penso que a igreja ela é fortalecida quando, de fato, esse compromisso ele é visto, aliás, essa mutualidade ela é vista como um compromisso indispensável para que, na nossa fragilidade individual, o corpo de Cristo seja fortalecido nessa mutualidade, né? Eu achei muito interessante essa colocação aqui. Não que eu não tenha achado as demais, mas essa me chamou mais atenção diante da realidade a qual eu estou inserido. Sim. E como eu vou, como discípulo de Cristo, obedecer ao Evangelho sem contemplar a minha participação comunitária na igreja local? Algumas coisas que eu vou estar faltando sem pertencer. E os pastores são responsáveis a bater nessa tecla que sobre a mutualidade. E muita coisa de pastoreio acontece por meio desses compromissos mútuos, que podemos dizer esses têm a ver com o pastoreio carismático, não necessariamente o ofício do pastor, o oficial pastoral, esse compromisso mútuo. Nós temos que resgatar isso. O Brasil está sofrendo dessa coisa de o que eu chamo de individualismo expressivo nos altos patamares. E essa ideia é totalmente contrária à ideia de mutualidade. Porém, você não pode ler as escrituras sem reconhecer a suma importância da mutualidade, particularmente na igreja local. Mutualidade é um dos meios ordinários da graça. Deus, o Espírito de Deus, opera por meio dessas coisas. Sim. Muito bom. Então, vamos prosseguir para esse aqui. Quem pode unir-se à igreja? Então, meus amados, essa pergunta
realmente é uma pergunta que custou muito os protestantes dos tempos passados. Particularmente, estamos falando agora sobre o século XVI e século XVII ali. Então, muitos de vocês já conhecem essas 4 categorias convencionais com respeito a quem pode se unir à igreja. Eu vou citar rapidamente essas categorias. Quem pode unir-se à igreja começa primeiro por batismo, após a profissão de fé do candidato, ou por carta de transferência de uma igreja da mesma fé e ordem, ou por aclamação ou declaração, quando não ouvir como proceder com uma das formas anteriores, ou por batismo ou por carta, ou por reconciliação, quando uma pessoa que foi excluída da membresia decidir voltar em seu arrependimento. Então, esses critérios são legítimos em alguma medida, podemos dizer. Porém, estas categorias encontram-se bem simplistas e com muitas suposições das quais a liderança pastoral vai querer evitar se quiser manter a sua igreja em um estado saudável e com um melhor padrão de discipulado. Portanto, isso é o que eu quero fazer. Resumindo o capítulo 11 hoje, eu gostaria de... a nossa pauta inclui esta aqui. A descrição básica de membresia regenerada. Quais são os traços neotestamentários de um membro que experimentou o novo nascimento. E nós vamos correr atrás de algumas afirmações batistas históricas. Porém, nós podemos ver em outras tradições. E, finalmente, vamos refletir sobre a importância dessa preservação em nossas respectivas igrejas de hoje. Então, vamos lá. E eu vou apenas citar agora o que eu escrevi nesse capítulo. A membresia regenerada sustenta que somente crentes genuínos devem se tornar membros de uma igreja autêntica e continuar participando nela. Então, o que significa crente genuíno? É um discípulo autêntico que evidencia seu novo nascimento. Então, essa é a ideia desta lei. Então, essa ideia aqui nos sugere uma ideia de supercrentes ou cristãos perfeitos que seriam imunes ao pecado e a sutilezas do diabo. Não. Em vez disso, essas pessoas são transformadas pelo Espírito Santo e o Evangelho de Cristo. Portanto, eles creiam em seu Deus que os redimiu por meio de Cristo. Eles lutam contra a sua carne e eles ajudam uns aos outros em sua peregrinação aqui na Terra. Então, para mostrar para vocês, isso não é uma coisa batista necessariamente, mas uma coisa neotestamentária, eu gostaria de destacar essas marcas da nova vida daqueles que pertencem a uma igreja nesse artigo de uma confissão de fé histórica. A confissão belga não é batista. Estamos vendo aqui, essa confissão foi escrita no século XVI, antes do movimento separatista e antes da época dos batistas. Então, é bem interessante aqui. Estamos falando sobre uma confissão de fé
mais Pedro-Batista, podemos dizer. Mas eu gosto muito dessa confissão de fé. Eu posso afirmar mais ou menos 34 de seus 37 ou 38 artigos. Então, eu leio. Os que pertencem à igreja devem ser reconhecidos pelos marcos dos cristãos. Nós muitas vezes falamos sobre marcas de igrejas verdadeiras. Aqui nós estamos falando sobre marcos de cristãos verdadeiros. Quais são? Eles creiam em Jesus Cristo como seu único Salvador. Eles fogem do pecado e buscam por justiça. Eles amam o verdadeiro Deus e o seu próximo sem se desviar para a direita nem para a esquerda. E crucificam a carne como as obras delas. Parece que nós estamos falando sobre supercrentes aqui. Porém, veja ali. No entanto, ainda permanece neles uma grande fraqueza, ao qual combatem pelo Espírito Santo todos os dias de suas vidas. Portanto, eles apelam continuamente para o sangue, sofrimento, morte e obediência de Jesus Cristo, no qual tem a remissão de seus pecados por meio da fé nele. Então, pergunta para vocês. Antes de receber alguém como membro de sua igreja, quais são os traços ou marcas de conversão que devem ser observadas em uma pessoa que se declara discípulo de Cristo? Quais são as marcas? Alguém quer opinar? Ou a pessoa fala que, olha, eu aceitei Jesus, acabou, você vai permitir aquela pessoa fazer parte da sua igreja? Não, pastor, não. Eu acredito que, assim, todos, né, como Paulo diz que todos pecaram e todos estão destituídos, nós temos que colocar numa forma de uma balança, eu diria assim, para entender se essa mudança é uma característica da ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa, rejeitando agora todo tipo de pecado, ou se ela ainda não se apercebeu que essa mudança é uma característica própria de um servo de Cristo, para estar em desconformidade com as coisas do mundo. Então, é muito importante, eu acho que essa, vamos dizer assim, essa sabatina, que não deve só ser feita, mas deve ser percebida na vida de todos aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador. Tem de haver mudança, e mudanças, eu diria, drásticas, muitas vezes, para que o corpo de Cristo possa, então, ser edificado numa nova vida pautada nos princípios éticos e morais dos quais Deus estabeleceu, e traduzir isso numa nova vida dentro da igreja e muito mais fora dela, aonde as pessoas estão nos olhando dia após dia. Entendo nessa perspectiva. Porém, a gente ainda não está falando sobre pessoas imunes ao pecado, né? Mas há uma transformação. Sim. Transformação. Sim. Sim. Então, eu concordo contigo. E ao longo dos anos, eu comecei a tentar compilar de forma um pouco mais simples, um pouco mais entendível essas marcas ou traços bíblicos que nós podemos usar em nossas próprias igrejas. E particularmente os pastores compreendendo e usando esses critérios para, ou marcas, ou traços, para que eles pudessem receber pessoas, novos crentes, ou antes de batizá-los, ou de crentes professos provenientes de outras igrejas evangélicas antes de recebê-los como membros, ou dos membros atuais que participam na mesma comunidade pactual e na ceia do Senhor. Então, eu acho que vamos pensar sobre essas qualificações bíblicas básicas sintetizadas aqui, para que vocês possam compreender e aplicar
conduzir suas igrejas a afirmarem tudo isso. Então, veja ali na tela agora, vocês podem ver o que eu chamo dos 3 critérios de o que eu chamo de um membro regenerado. O que o pastor Carlos estava descrevendo, pelo menos em parte desta. Então, mais uma vez, esses critérios tentam nos ajudar a receber pessoas de outras igrejas, de novos convertidos antes de batizá-los, ou de nossos membros atuais. Então, veja ali. Primeiro critério, a compreensão correta do Evangelho e seu compromisso solene com Cristo, como seu discípulo, e com a igreja em questão. Então, o que eu estou falando ali, vocês podem ver, o cara compreendeu o Evangelho. Como a pessoa podia receber o Evangelho se não compreendeu a mensagem e as implicações? Então, isso é muito importante no primeiro critério. Também você quer que a pessoa não fale que eu aceitei Jesus, mas ele não é meu Senhor. Então, e também, você não quer conduzir a sua igreja a receber alguém em seu meio como crente professo que está falando que Jesus é meu Senhor, mas eu não vou fazer um compromisso com sua igreja. Não. A sua igreja é noiva de Cristo. Como você vai receber Jesus e rejeitar sua noiva? Então, o que eu estou falando aqui, meus amados, esse primeiro critério está compreendendo, ou está abrangendo nosso discipulado individual e nosso discipulado comunitário. Então, o que nós vamos ver ao longo dessa reflexão, ao longo de seu estudo nesse livro meu, é que a soteriologia, a doutrina de salvação, vai determinar em grande parte a eclesiologia que sua igreja vai formular e vai sustentar. E como a sua igreja está se enxergando e se organizando, vai preservar a doutrina de salvação ao longo de décadas, seja para bem, seja para mal. Então, isso é muito importante a entender. É uma relação orgânica entre a eclesiologia e a doutrina de salvação. E a doutrina de salvação vai determinar a eclesiologia. E muitas vezes essas duas categorias são desconectadas. E são desconectadas, vocês vão ter bem dificuldades em manter o ideal de uma membresia significativa. E, segundo critério, o batismo recebido após profissão de fé, como seu primeiro sinal da nova aliança, por intermédio de uma igreja autêntica. Então, vamos dividir esse segundo critério em 3 pontos. Eu vou resumir nesses termos protestantes históricos: credo batismo, batismo inválido e batismo herético. Então, credo batismo, o que significa isso? Esse é um conceito neotestamentário que aponta a ordem na qual a ordenança de batismo foi administrada. Mais uma vez, a pessoa compreendeu o evangelho? Sim. Mais uma vez, recebendo o evangelho não é um exercício apenas cognitivo, mas não é menos um exercício cognitivo, para dizer. Compreendeu o evangelho, recebeu o evangelho, e então recebeu o primeiro sinal do evangelho. Então, os pastores, em especial, precisam verificar essas 3 experiências naquela ordem, no testemunho de um crente professor vindo de uma outra igreja, antes de recomendá-lo à sua igreja para que sua adesão seja ratificada. Em outras palavras, nós não queremos receber crentes professos que não têm uma profissão de fé plausível.
que não conseguem articular o que é de fato o evangelho. Ou que realmente compreenderam o evangelho depois de seu batismo. Se fosse, então nós temos alguma situação que nós temos que ajudar aquela pessoa a resolver. Então, isso me leva agora ao segundo critério. Esse segundo critério descarta qualquer caso de batismos inválidos. O termo batismo inválido é um termo usado na história protestante. E os três exemplos de batismos inválidos, os três exemplos mais comuns são o batismo o peirobatismo em seu molde protestante, ou qualquer modo batismal do crente além de imersão, muitas vezes conhecido como aspersão, e o credo-batismo administrado para a pessoa que atesta que experimentou o novo nascimento mais tarde. Nós temos essa expressão muitas vezes. Nós queremos certificar que o batismo foi colocado ao lado certo de sua conversão. Então, se o batismo foi ministrado antes que a pessoa falou que a ficha caiu e eu recebi Cristo, a pessoa realmente recebeu o batismo inválido. Portanto, não precisa ser rebatizado, mas precisa ser batizado. Ou batizada. E esse segundo critério aqui, sem dúvida, exclui qualquer espécie de batismo herético. O que é batismo herético? O batismo ministrado por uma igreja falsa. Como, por exemplo, deixe-me apenas citar alguns exemplos nítidos de igrejas falsas. Quais são? A igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja falsa. A Congregação Cristã do Brasil é uma igreja falsa. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja falsa. Esses grupos citados, meus amados, juntamente com outros semelhantes, são de fato inimigos da cruz. Esses grupos não representam o reino de Deus, são igrejas falsas. Portanto, essas igrejas não têm moral para batizar ninguém, podemos dizer. E, então, nesses casos, se a pessoa de fato vem à sua igreja e tem uma profissão de fé plausível comprovando que recebeu Cristo, tem um modo de vida que está afirmando isso, porém foi batizado numa dessas igrejas falsas, essa pessoa precisa ser batizada, pois aquela igreja não pertencia ao reino de Deus. Como talvez isso nos ajude aqui, veja aqui na tela, como o meu antecessor missionário disse, o batismo não salva o pecador, mas salva o evangelho no meio da igreja ao longo das décadas. E onde se conserva e entende o batismo bíblico neotestamentário, se conserva o evangelho na sua pureza. Bem, o terceiro critério, vocês podem ver ali, é a obediência contínua da pessoa, do membro, ao evangelho, em crença e em vida. Em crença e em vida. Então, os membros que são pactuados, os membros que pertencem à sua igreja, evidenciam que Jesus mudou seu viver,
uns para com os outros por sua fidelidade aos ensinos e às leis de Cristo. Então, os apóstolos sempre estavam destacando suas cartas a suma importância da perseverança no Evangelho de Cristo. E como a Confissão de Fé de New Hampshire disse, eu gosto muito dessa, cremos que apenas os crentes verdadeiros perseveraram até o fim. E seu apego perseverante é a grande marca, um grande sinal que os distingue dos crentes nominais. Crentes nominais não devem pertencer à sua igreja de longos anos, nesse sentido. Ok? Vou parar aqui para ouvir dos irmãos sobre esses 3 critérios. Mas antes de abrir o microfone, deixe-me lembrar. Esse tríade que está sendo apresentado agora na tela define de forma bem simplificada, podemos dizer, as qualificações bíblicas básicas dos novos convertidos antes de batizá-los. Dos crentes, você pode perceber isso em especial no primeiro critério, dos crentes professos provenientes de outras igrejas evangélicas antes de recebê-los como membros. E esse tem muito a ver com o segundo critério, mas não está excluindo o primeiro. E dos membros atuais de sua igreja, que estão participando na ceia do Senhor com vocês, que realmente está na vivência da igreja. Então, esses são os 3 critérios que devem ser bem claros nas mentes dos pastores que estão conduzindo a igreja. Bem, agora vou parar ali um pouquinho. Quero ouvir dos irmãos. Meu caro pastor Bledson, repare, eu estava te ouvindo e parece que tu estava mergulhado aqui numa situação bem atual. Uma família inteira nos chegando a nós da Congregação Cristã do Brasil. Aí tu falou assim, ele é autêntico, né? Ele tem se mostrado, já está caminhando conosco aqui há uns 6 meses, um camarada que tem reafirmado a fé em Jesus Cristo, que parece um batista mesmo, sabe? Aí o que parece é o seguinte, que o que tem que ser levado em consideração em relação ao batismo é quem está batizando e não quem vai ser batizado, é isso? Porque, imaginando que no batismo ele estava na sua sinceridade, na sua fé, mas a igreja que o batizou que é ilegítima, é isso? Sim. E tem tudo a ver com isso, meu irmão. Quem ou qual as chaves do reino pertence à pessoa ou pertence à igreja? Não, pertence à igreja. E algumas pessoas falam que não, mas esse o Filipe no deserto, mas Filipe veio da igreja situada em Jerusalém. Então, Filipe, pelo menos, representou uma igreja verdadeira, que estava pregando o evangelho e tudo isso. Então, a Congregação Cristã do Brasil, ainda que tenha pessoas sinceras dentro dessa igreja, realmente a igreja é uma igreja falsa. Pode perceber isso por sua doutrina, ou a falta de doutrina. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Sim. Sim. E outra coisa ali, pastor João, né? João Neto. Ok. É muito sábio usar um formulário de entrevista. Ou seja, que faça essa pergunta a esse candidato. O irmão pode resumir para mim
o que significa o Evangelho de Cristo. E Ok, deixa a pessoa falar. ok. E o que é necessário para a pessoa receber Cristo Certo. e ser discípulo de Cristo. E fala comigo quando isso aconteceu na sua vida. Então, Uhum, porque ali eles vivem de acordo com a lei. Eles não vivem na graça do Senhor. Então, né, Então, qualquer forma, se a pessoa você está recebendo uma certa de afirmação por meio de sua profissão de fé, que a pessoa compreendeu o Evangelho e uhum, recebeu o Evangelho ao arrepender-se e crer no Cristo crucificado e ressurreto. uhum. Pelo menos a pessoa precisa ser batizada por uma igreja que representa o reino de Deus. Ok. Ok. Sim. Me deixe rapidamente aqui, só quero, depois eu vou cessar. Um outro caso, eu sei, em teoria, o que devo fazer e na prática também, mas eu quero ouvi-lo, eu quero te apertar um pouquinho, mas quero ouvi-lo de viva voz. Uma jovem presbiteriana, nós sabemos, como tu mesmo colocou, eles praticam pedobatismo, né? E está se casando com um batistão, e o interesse é vir para a Igreja Batista. E aí, o que é que tu me diz a esse respeito? Eu só quero ouvi-lo. Aí, rapidamente, eu vou trancar aqui o Não, microfone. eu conversei com um casal 3 semanas atrás, 15 dias atrás, em Salvador, sobre esse caso. Uma moça muito simpática, você pode perceber que ela é muito piedosa, namorando com um jovem batista. Então, a questão, né? Eu sei, os presbiterianos, por causa de sua visão peculiar com respeito aos pactos e uma continuidade dos antigos pactos como o novo pacto, estão batizando seus filhos, os presbiterianos, os crentes presbiterianos, e batizando seus filhos. Então, depois eles fazem uma profissão de fé. E aquela profissão de fé está correndo atrás de o que foi declarado por seus pais, com respeito à conversão deles. Isso faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido? Pastor Francis Mário? Faz sim, faz, estou entendendo. O problema, meu amado, o batismo deve ser administrado depois da profissão de fé, depois Uhum. da conversão, não antes. Por isso nós usamos esse termo, credo batismo. Credo, Eu batismo. creio no Cristo crucificado e ressurreto, portanto, eu estou me submetendo ao primeiro sinal do Novo Testamento, primeiro sinal da nova aliança, o Certo. batismo. Então, nesse caso, muitas vezes eles pensam que nós somos rígidos demais. Uhum. Não, nós não somos rígidos demais. A Bíblia nos obriga a batizar alguém antes de sua entrada na comunhão da igreja local. Por isso, muitas vezes, nós usamos essa analogia popular. O batismo é a porta de entrada da igreja. Ok. Mas o batismo somente é válido se a pessoa, de fato, compreendeu o evangelho e recebeu o evangelho. Obrigado. Talvez esse esclarecimento nos ajude aqui. Veja ali esses critérios para sermos discípulos de Cristo ali. Tá Ouvir o certo. evangelho de Jesus, compreendeu essa mensagem, ou seja, a ficha caiu, e o Uhum. Espírito está capacitando o pecador a receber o evangelho ao arrepender-se e crer no Cristo crucificado e ressurreto. Ok. E então, a pessoa toma o primeiro sinal do evangelho. Qual? O batismo. Ok.
Porém, Obrigado. é muito importante que a igreja está ainda confirmando que a pessoa estava perseverando nessa mensagem, perseverando nessa peregrinação cristã. Então, você pode ver esse quarto critério ali. Muito bom. Obrigado. Outra pergunta? Muito bom. Uma questão, pastor Bledson, que eu vejo que nós falhamos é a questão da profissão de fé, como algo pontual, como pré-requisito para o batismo, algo mecânico. Então, eu tenho parado para refletir sobre isso. Eu penso que precisamos repensar essa profissão de fé, ah, acreditando que simplesmente a profissão por si só, da forma que é feita e conduzida, e muitas das vezes essa profissão de fé ela não está fundamentada no Evangelho. Deixa eu explicar melhor isso. No sentido de afirmação por parte da pessoa. Então, olhando para todo esse contexto, eu fiquei pensando aqui, não sei, os pastores aí podem me ajudar. Eu acho que 50% da igreja que eu pastoreio não está afirmando o evangelho no dia a dia. Entende? Isso é muito sério, porque se nós temos uma membresia que me parece que parte dela é regenerada e a outra parte não é regenerada pelo fato de não estar afirmando ou vivendo o evangelho, então tem muita coisa errada no meio de tudo isso. Isso me Pois é. preocupa, porque é isso que eu tenho visto, pastor, né? E aí os pastores aí, eu não sei, de repente é só a igreja que eu pastoreio que tem esse problema, né? E se for, por favor, irmãos, orem por mim, porque eu estou enrascado, né? Então, por favor, falem aí. Não, Eu pastor. queria, Pois não, o pastor Roberval, fica à vontade. eu queria só complementar o que o pastor Francimari falou. Página 262 do livro, tem uma, bem no meio aqui, me chamou muita atenção e eu só queria só ler isso aqui e deixar aí. Talvez isso que o Francimari falou é o que eu estou pensando aqui. Uma igreja fiel, portanto, desejará confirmar o discípulo cristão, o discipulado cristão de seus membros no presente, e não apenas acreditar numa confissão de fé do passado, etc. É isso que ele está falando. Às vezes nós nos preocupamos muito com a informação e a questão de conferir a fé, de conferir se a pessoa realmente, somente de boca citou o evangelho, ou se ela de fato ela ah, ela compreendeu o evangelho, né? Sim. Ah, ah, o irmão está acertando a ideia aqui. O que estava acontecendo, esses critérios para ser membro de uma igreja, e não apenas ser membro de uma igreja, mas perseverar esse ideal, essas ideias não estão sendo enfatizadas desde mais ou menos a década de 90 aqui no Brasil. Ou nós podemos ver um declínio dessa articulação na parte do século, década de 90. Nós entramos no século 21, podemos perceber um declínio significativo. A partir de 2010, acabou. E nós usávamos e continuamos a usar a classe de novos membros. Mas nós usamos a classe de novos membros, novos convertidos, como os católicos usam para o carisma. E nós pensamos, se a galera passa por lá, as coisas vão ser resolvidas, as coisas vão ser confirmadas. Porém, a classe de novos membros, ainda eu não estou contra a classe de novos membros,
mas tipicamente está passando apenas informação. E muitas vezes, particularmente, por exemplo, na minha igreja, é monólogo. Então a pessoa somente fica ali fazendo as cenas. E até o próprio diabo pode passar pela classe de novos membros da minha igreja. Então, nós temos que ter entrevistas. Os pastores, em particular, precisam conhecer essas pessoas para que pudessem, como ser de confiança, recomendar essas pessoas à igreja para serem aceitos. Aí, pastor Severo. Irmãos, uma pequeno, talvez, aqui, adendo e uma questão, né, no que diz respeito ao entendimento, né, que foi falado sobre os novos membros, né, a membresia que se achega à igreja, e um entendimento que talvez a gente possa nos ajudar no que diz respeito a como nós recebemos esses irmãos, né, ou os possíveis irmãos, né, como foi falado aqui, e como nós podemos ajudá-los dentro dessa nova realidade quando eles se achegam à congregação. Eu acredito, e se eu estiver equivocado, vocês me ajudem por gentileza, que a chegada de um novo membro, eu acredito que ela se define em pelo menos duas etapas. Vou resumir assim. Como já foi falado aqui, o Roberval leu a parte do livro também, que corresponde à sua confissão, à sua profissão de fé, né? Se de fato o que ela fala e confessa está de acordo com as Escrituras. Se recebe Jesus como Senhor, Jesus morreu pelos seus pecados, que ela se arrepende, né, da sua vida, é aquilo que nós já queremos. Eu acho que essa é a primeira etapa. Claro, se nenhum episódio diferente, né, aparecer, como por exemplo veio de uma dessas igrejas que foram citadas, né, o Universal, né, e outras mais, se nada disso esbarra, eu acho que a confissão é um primeiro ponto. Então, a confissão firme é o primeiro ponto. E o batismo dentro desse entendimento é o primeiro ponto. Agora, o que vai talvez definir o nosso entendimento a respeito daquele membro é a sua caminhada. É a sua caminhada com a igreja. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 16, Jesus está falando sobre os falsos profetas, mas eu acho que não apenas os falsos profetas, aquilo se dá para nós. Se dá para nós. Eu acho que aquilo se dá para nós como o devido entendimento. Ele fala que pelo fruto vocês vão conhecer a árvore. E como é que nós vamos conhecer esses novos membros, se eles são convertidos genuinamente ou não? Eu acho que é na caminhada. Eu acho que é a frutificação, né? Claro que nós não devemos estar satisfeitos conosco mesmo no que diz respeito apenas do que falamos, mas do que vivemos. E no que diz respeito aos novos membros também, eu acho que esse cuidado ele deve ser precedido tem uma confissão firme diante das Escrituras, concreta, exata, um batismo com base no arrependimento, tudo certo, mas a confirmação da sua vida, eu acho que se dá de acordo com a sua caminhada. E nós, nesse sentido, somos responsáveis por observar esses irmãos e ajudá-los, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso. Sim. Tempo prova, podemos dizer. Tempo confirma. Porém, muitas vezes nós somos bem frouxos no começo. Eu acho você pode ver, de acordo com os critérios que eu mencionei, deixe-me voltar mais uma vez na tela. Por isso, vocês podem ver que o terceiro é tão importante quanto
os dois critérios anteriores. A obediência contínua daquele membro que foi aceito ao Evangelho, em crença e vida. Dois comentários à luz de o que o Silviano falou ali sobre isso. Primeiro, vocês podem perceber a importância, a sabedoria de ter uma boa confissão de fé utilizada na sua igreja e um pacto de igreja. Crença tem tudo a ver com aquelas crenças que os irmãos estão alegando em comum, segurando, vivendo em comum. Confissão de fé. Vida, o pacto de igreja, como os irmãos vão viver o evangelho juntos. E o segundo comentário meu sobre essa obediência contínua ao evangelho, embora vocês estejam fazendo esforço para somente receber entre vocês crentes genuínos, tempo prova isso, e esse terceiro, o que vem à tona é a necessidade de praticar a disciplina corretiva. A disciplina corretiva é uma coisa que estava totalmente em desuso em nossas igrejas, hoje em dia. Porém, eu não sei como a igreja pode obedecer ao Senhor sem realmente manter a disciplina da igreja, a sua disciplina. Aconteceu no Novo Testamento, nos dias dos apóstolos, e deve ocorrer hoje em dia. Bem, deixe-me apenas, uma vez que eu estou aqui, eu acho que eu citei essas na minha. Eu estou com tanta coisa aberta aqui, eu não consigo me encontrar aqui. Veja aqui. Talvez isso nos ajude aqui. Mais uma vez, dos batistas ingleses, os batistas arminianos. Ninguém deve ser admitido na igreja visível de Cristo sem ser batizado. Ponto final. Então, voltando para o que foi falado sobre aquela pessoa presbiteriana sincera. Então, porta de entrada. Os únicos candidatos apropriados dessa ordenança são aqueles que professam arrependimento para com Deus, fé em nosso Senhor Jesus Cristo e obediência a Ele, de acordo com a santa instituição de Cristo e a prática primitiva. Santa instituição, mais uma vez, aqui. De acordo com o que nós podemos perceber nitidamente aqui e a prática que nós podemos perceber nítida ali. E outro aqui. E esse tem mais a ver com o terceiro critério. Obediência contínua em crença e vida. Todas as pessoas espalhadas pelo mundo que professam a fé do Evangelho e em conformidade com ela, a obediência a Deus por meio de Cristo, não destruindo a sua própria profissão de fé por meio de quaisquer erros que pervertam o fundamento através da impiedade, crença e vida, são e podem ser chamados de santos visíveis. Todas as congregações locais devem ser constituídas de tais pessoas. Então, eu acho que o pastor Francimário, ele acabou de responder isso, mas vamos lá. Pergunta a todos aqui. Vale a pena perseverar esse ideal em nossas respectivas igrejas de hoje? Sim ou não? Esses critérios. Sim. Sim, absolutamente. Nós concordamos? Sim. Sim. Então, eu sei que nós estamos em um ambiente que tem outras tradições além dos batistas, não é problema, muito bom. Mas a outra pergunta é essa. Esse ideal está em declínio hoje em dia em nosso, não apenas meio evangélico, mas na denominação que nossas respectivas igrejas pertencem. Sem dúvida, pastor. Eu acho que princípios a gente não deve negociar, né?
Por isso que há um declínio, porque muitas vezes a igreja ela vai contemporizar alguma coisa, ela vai relevar outras coisas em detrimento da não correção, dessa disciplina corretiva, como foi dito. Eu acho que aí mora um perigo muito grande, né, que contamina a igreja. Sim. Vou usar o termo do professor, ele usou e eu vou replicar aqui o afrouxamento. A coisa está frouxa e reverter esse quadro, ou tentar, ou se esforçar, vai dar a ideia de que somos nós que estamos no lugar errado. A situação, a realidade que eu consigo contemplar é essa, né? O afrouxamento já vem há alguns anos, nós estamos em um certo teor dele, né? E parece-nos que em indo reverter ou tentando, a gente vai ficar mal visto. Pois é. Porém, recuperar não acontece de um dia para outro. Uhum. Mas se o pastor não sabe o alvo, ele nunca vai conduzir a igreja a atingir o alvo, Uhum. ou aproximar do alvo. Por isso, eu estou sempre batendo nessa tecla, e parece que eu sou o profeta no deserto hoje em dia. Mas eu não estou falando nada que os crentes evangélicos, em especial os batistas, eles sabiam e eles praticavam 40 anos atrás, nesse sentido. Então, a última pergunta, uma vez que todo mundo está de acordo, se está em declínio, quais são as causas? Eu não perguntei quais são os sintomas, mas eu perguntei quais são as causas desse declínio. E nesse ponto ali, os irmãos vão ler no próximo capítulo. Os irmãos vão ler as causas que estão impedindo o ideal da membresia regenerada e os sintomas que esse está correndo em nosso meio, no meio de nossas respectivas igrejas. E é muito importante que nós estamos discernindo a diferença entre as causas e os sintomas. Nós queremos resolver as causas, não os sintomas. Os sintomas vão ser resolvidos. Por exemplo, eu posso ter uma dor de cabeça. Então, o sintoma, a dor de cabeça é um sintoma de um problema. Eu posso resolver meu dor de cabeça por cortar minha cabeça, desconectar, amputar minha cabeça. Mas isso não vai resolver, não vai adiantar o problema que eu tinha. Vai agravar o problema. Portanto, nós temos que entender isso. Então, vocês vão conhecer essas causas e vocês vão ter a oportunidade. Eu quero motivar os irmãos para fazer esse exercício que fica mais no final do capítulo 13. Vocês vão fazer uma avaliação diagnóstica de sua própria igreja com respeito a esses sintomas sendo manifestados e as causas. Então, vocês vão ter essa oportunidade de fazer essa análise no capítulo 12. Okay? Então, pastor Francis Mário, eu passo para o irmão para qualquer palavra final ou discussão que aconteça a partir desse momento. Mas obrigado, meu irmão, pela oportunidade de estar com esses servos. Amém, pastor. Foi um tempo muito especial de reflexão e, ao mesmo tempo, perceber a responsabilidade que nós temos, todos nós, diante do Senhor Jesus, de conduzir a igreja que não é nossa, é dele,
E uma expressão que eu gosto, que eu aprendi aqui com o cearense, eu acho que se aplica, é que nem que o sangue dê na canela, nós precisamos perseverar no evangelho. É isso que precisa ser feito e se a igreja vai nos colocar para fora, tudo bem, que nos coloque. Se for por esse motivo, tudo bem. Mas vamos perseverar. Eu gosto muito desse termo, embora pequeno, mas com um grande significado e uma grande amplitude. É sã doutrina. Nós precisamos perseverar na sã doutrina. E eu acho que todos aqui concordam com isso. E é isso que nós temos lutado aí a cada 15 dias aqui nos reunindo. E essa é a nossa primeira reunião do ano de 2026. E estamos sendo, na verdade, pastores, lembrados desse compromisso que nós temos, né, com o Senhor Jesus. E fico feliz em saber que não estou sozinho. Estamos juntos nessa mesma caminhada. Que o Senhor nos dê cada dia mais de sua graça para podermos perseverar nessa jornada até que Ele volte. Amém? Pastor Bledson, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Eu sei que da sua agenda aí que é corrida, mas muito obrigado, fomos muito abençoados, né? E foi um tempo muito especial. Eu quero pedir que o pastor Robert Val esteja orando mais uma vez, pastor Robert Val agradecendo por esse tempo e lembrando aos irmãos que daqui a 15 dias a gente volta a se reunir para dar continuidade aos nossos estudos. E então, por favor, ore, quero agradeça também aí a Deus pela vida do Silvânio, que está conosco aí pela primeira vez, né? Que Deus continue lhe abençoando aí na jornada. Ok. Quero também aqui expressar minha gratidão, né, ao pastor Bledson. Nós fomos muito abençoados. E só deixar uma frase, né, que ele estava falando, eu me lembrei, não sei se foi o Jonathan Lima, que é importante distinguir o jardim da igreja da floresta do mundo, né? Se nós negligenciarmos o jardim, não cuidar do jardim, a floresta invade, né? E é isso o declínio. Eu acho que o declínio tem a ver com isso, alguma negligência, né, de não cuidar bem. Então, nós também temos muitas responsabilidades aí. Vamos orar. Senhor, nós te somos muito gratos pela vida dos teus filhos. Somos muito gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelo envio do Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado pela igreja, Senhor. Muito obrigado pelos teus filhos, servos, que tanto nos abençoam e faz de nós também instrumentos de bênçãos para tantos. Que o Senhor nos ajude a cumprir a nossa missão, a de fato compreender a nossa identidade em Ti, Cristo, em Cristo Jesus, em